E aí, vamos falar desse jogo que acabou de acabar aí, né? Barra contra o Joinville. Mais um empate do Joinville. Joinville é o time que mais empata. No campeonato tem bastante empate, mas assim, eu acho que hoje, de novo, o Joinville teve um desempenho para conquistar a vitória contra um adversário direto na equipe do Barra, que é uma equipe que está à frente do Joinville. O Joinville ganhando hoje poderia ter passado, e teve volume de jogo, né? Principalmente no primeiro tempo. Acho que o Joinville teve boas oportunidades, uma bola na trave, na cabeçada do zagueiro do Joinville, Carlos Alexandre, depois uma bela finalização que o goleiro defendeu, outras oportunidades que acabaram passando por ali. Claro, o Barra também teve uma outra chance, mas nada muito incisivo. Joinville, eu acho que começou o jogo muito bem postado, acho que uma equipe bem arrumadinha. Algumas alterações que o Fabinho Santos fez no primeiro tempo deram certo, já no segundo tempo não deram tanto. Tirou um volante de marcação, deixou só o Bruno Silva, e aí jogou com dois meias, né? O Varley, o Lucas de Sá voltando um pouco mais para marcar, e com os três, né, os dois pontas, né, Cachoeira e Vitor Leque, e lá na frente o Yuri Mamute. Eu acho que o time até ficou mais organizado. Acho que o meio de campo o Joinville conseguiu ganhar, porque com dois meias você melhora a criação, que tem sempre... você está jogando por um lado, tem um meia, depois você inverter o jogo, tem outro meia lá também para ajudar o Vitor Leque, o Cachoeira, enfim. Então, como eu falei, no primeiro tempo o Joinville teve oportunidades de fazer o seu gol, até mais, né? Como eu falei, bola na trave, defesaço do goleiro e tudo mais. E aí vai para o intervalo, volta para o segundo tempo e, né, sofre o pênalti, né? Comete o pênalti. Acho que um pênalti bobo do Bruno Silva. Acho que uma jogada em que ele chegou atrasado, foi chutar a bola, chutou o jogador. Aquela coisa. Acho que uma das questões é que o Bruno Silva não é primeiro volante há muito tempo já. Não tem mais físico para isso. Então, assim, no primeiro tempo ele até foi bem, dando alguns sustos ali na saída de bola, que ele sempre recebe essa bola de costas ali com a marcação. Mas no segundo tempo, com o Barra acertando o time ali, eu acho que ele começou a sofrer um pouco, e aí deveria ter saído, talvez entrado Evanderson para ser um jogador mais de marcação. Ele acabou cometendo o pênalti, e aí o Barra saiu na frente com o gol do Marcelinho. Acho que até teve um pouco de azar, né, o Glauco, que fez a defesa do pênalti. A bola acabou batendo na mão, no corpo dele, no pé, e aí sobrou para o próprio Marcelinho completar para o gol. Foi um pouco de azar, mas defendeu muito bem o pênalti, o Glauco, que é um baita de um goleiro. E aí o jogo tomou contornos dramáticos para o Joinville. O Joinville deu uma perdida de time ali, desorganizou um pouco por alguns minutos, mas aí as mexidas do Fabinho Santos acho que foram boas. O Lucas Douglas entrou, o próprio Wanderson também para dar uma acertada na equipe. Né, daí deu uma ajeitada na equipe, e numa bola longa, né, Joinville, uma bola esticada, uma jogada do Varley, uma cabeçada do Varley acabou sobrando ali pro João Gabriel, que está estreando no campeonato. Ele jogou a Copa Santa Catarina, é um centroavante de origem, estava machucado, teve uma lesão meio séria aí, por isso que foi relacionado pela primeira vez, e já chegou no primeiro toque fazendo gol. Então mostra também que é um jogador que tem estrela. No jogo ano passado, na Copa Santa Catarina, ele entrou contra o Inter de Lages e teve aquela virada toda. Lembra que ele estava perdendo 3-1, acabou virando para 4-3, ele fez um gol, deu 2 assistências. Então é um jogador que mostra que tem estrela. Aí o Joinville fez o empate, teve ali uns 10 minutos que poderia ter virado o jogo, teve chance para isso também, teve chute cruzado que passou por todo mundo, né? E o Barra, enquanto isso, o Barra não conseguiu mais levar perigo ao gol do Joinville. O time dele também cansou. Aí quando tira as peças titulares, ele acabou saindo o Marcelinho, o Álvaro, que são os melhores jogadores dele, perdeu um pouco de força ofensiva também. Mas assim, acho que se for botar na ponta do lápis, são dois momentos, né, pra gente avaliar. Eu acho que até o Jack tomar o gol, principalmente no primeiro tempo, acho que o Jack tinha que ganhar o jogo, né? Fez por merecer ganhar o jogo, mas aquela coisa que a gente vem falando já há um bom tempo, o Joinville tem dificuldade de matar o jogo. Foi assim contra o Figueirense, foi assim contra o Brusque, né? Teve mais posse de bola, jogou melhor do que o Brusque, não fez o gol e tomou empate. Contra o Hercílio Luz não foi um futebol vistoso, não foi, mas estava controlando bem a partida, tomou o gol,
fez o empate, depois poderia também ter ganhado o jogo, virado. O jogo se mostrou para isso, se propôs para isso. E hoje, contra o Barra, foi a mesma coisa. Acho que Joinville... é difícil dizer, né, que o Joinville perde 2 pontos, porque é um jogo fora, contra uma equipe bem organizada, mas, assim, pelo volume de jogo do primeiro tempo e depois, quando fez o gol do empate, eu acho que dá para se dizer que o Joinville perdeu sim 2 pontos, porque poderia ter ganhado, mas perde muito gol. Hoje o Mamute apagado, errando até muito, acho que muito na ânsia de querer resolver sozinho, carregando demais a bola. Ainda cavou uma falta, quem tentou cavar uma falta acabou tomando amarelo, está fora do próximo jogo, é um desfalque importantíssimo, não só ele, o Glauco também, uma jogada também boba. Joinville às vezes comete, os jogadores cometem uns erros muito bobos. Foi o lance do pênalti, foi esse lance do Glauco, que a bola estava saindo na linha de fundo, ele foi querer botar a mão e aí pegou fora da área, poderia ter sido expulso inclusive, né? Poderia ter sido expulso se fosse de frente pro gol, é porque a bola estava meio na lateral, por isso que o Braulio não deu o vermelho. Mas aí também, Glauco e Mamute não jogam o próximo jogo, são 2 desfalques importantes. Ok, o Pedro Henrique, se é que vai ele jogar, é o goleiro reserva, ele é um baita de um goleiro, na Copa Santa Catarina foi muito bem. Agora no ataque faz muita falta o Mamute. Isso ia acabar acontecendo, gente. O Mamute uma hora ou outra ia acabar se machucando, graças a Deus não se machucou, ou, né, sendo suspenso. E aí o Fabinho Santos agora, da manhã até quarta-feira, vai ter que arrumar uma solução para substituir o Mamute, porque o Muriqui, que seria, na teoria, o primeiro a substituir ele, apesar de não ser um centroavante, foi embora, né? Pediu o boné e foi embora. Não vinha sendo utilizado, não vinha jogando. A gente tinha informação de bastidor que ele estava forçando, querendo jogar. Já tinha pedido para sair numa outra vez. A diretoria naquele momento tinha entendido que não é que ele era importante para o grupo e nessa vez aceitou, acatou a decisão do jogador e liberou o jogador para seguir sua vida. É um jogador que não deu certo aqui, né? Veio com muita expectativa, o maior salário de Joinville, mas que, ao meu ver, até comentei isso lá no Sport Mania hoje, o estilo de jogo dele não encaixou com o Fabinho desde o começo. A gente pode ver que ele só jogou os primeiros jogos porque o Mamute ainda não estava em forma, tanto é que ele jogou de 9. Não foi bem, não teve uma boa atuação. Aí ele foi recuado para jogar de 10, não é a dele, também não jogou bem. E aí ficou 2, 3 jogos sem jogar. Quando voltou naquele jogo contra o Avaí, foi para mim o jogo que o Fabinho Santos mais errou. A escalação, botou o Lucas de Sá de ponta, botou o Muriqui de meia e tudo mais, aquela bagunça. Resultado 2-0 para o Avaí no primeiro tempo. Depois, quando deu uma organizadinha, conseguiu um empate, por pouco não virou. Então, assim, é um jogador que não encaixou. Não encaixou aqui no Joinville, uma pena. Veio com grande expectativa, mas não deu certo aqui no Joinville, vida que segue. Então, assim, o Joinville não tem agora um centroavante, na teoria, pronto para substituir o Mamute. Hoje o João Gabriel entrou, fez o gol, como eu falei, um jogador que mostra que tem estrela, né? Contra o Internacional de Lages entrou, fez gol, deu assistência, 2 assistências. Hoje entrou e fez o gol, teve muita calma para... Claro, a bola estava sem goleiro e tudo mais, mas teve muita calma para empurrar, não se apressou, não se afobou. Pode ser ele uma boa opção, um jogador de estatura alta. Acho que é importante manter esse padrão de jogo do Joinville com o centroavante lá para segurar a linha defensiva do time adversário. Para segurar, ter alguém lá que segure, como o Mamute segura, por exemplo. E aí, ou ele pode optar por um jogador que não seja centroavante, um Lucas Douglas, por exemplo, que é um jogador mais alto, mais um meia de mobilidade, e aí intercalando talvez com o Varley, o próprio Lucas Issá, não ter um centroavante fixo, aí vai ficar a cargo do Fabinho Santos. Eu, em minha opinião, acho que o cara entrou, voltando de lesão, entrou, fez um gol, acho que ele está com moral, acho que no mínimo ele tem que entrar jogando. Tem que ver a questão física, se ele consegue jogar muito tempo, mas assim, quanto tempo ele puder jogar, ele joga. Se ele conseguir jogar 45 minutos, tá ótimo, tá de bom tamanho. Depois, se não estiver dando certo, se ele estiver cansado, se o jogo dele não estiver rendendo, aí você muda, faz as suas alterações, tenta uma coisa diferente, mas eu acho que para manter o padrão de jogo que o Joinville tem, o esquema de jogo que o Joinville tem tendo, acho que o João Gabriel se mostrou hoje com o gol uma boa opção. Mas vai ficar, claro, a cargo do Fabinho Santos. Voltando um pouco do jogo, acho que o Joinville agora, né, o empate contra o Barra, como eu falei, pode ter sido perdido 2 pontos. Depois, quando tomou o gol, acho que o empate acabou se tornando um bom negócio, porque teve que correr atrás, e correr atrás sempre
é mais difícil, principalmente com uma equipe bem organizada como é a equipe do Barra. Joinville conseguiu o empate, por pouco não virou, como eu já falei. E fica agora, o Joinville tem 3 jogos e os 3 são em casa, né, na teoria, porque o Joinville enfrenta o Concórdia, esse jogo atrasado, na quarta-feira, 8 horas. Acho que é um bom momento para a torcida encher a Arena Joinville, fazer a Arena Joinville um caldeirão de novo, que para mim é o jogo mais, dos 3 jogos é o mais importante, porque se o Joinville ganha do Concórdia, além de praticamente rebaixar ou eliminar um adversário direto que é o Concórdia, você também dá um salto, porque é o seguinte, as equipes, por exemplo, Barra vai enfrentar o Hercílio, elas vão se enfrentar, uma vai matar a outra. Se o Joinville vence, uma a que perder desse confronto vai ficar para trás. Se empatar, o Joinville passa uma, que é o Barra, e a outra fica um pouco mais para trás, que é a casa do Hercílio Luz, que já está um pouco atrás do Joinville. Acho que está um ponto, acho que está atrás do Joinville, enfim. Então, eu acho que esse jogo do Concórdia se torna o jogo mais importante até aqui, para vencer, para se consolidar na classificação, para, né, matar um adversário, e aí depois você vai para o clássico contra o Criciúma, sabendo que é difícil, jogo em casa, na arena, sabendo que é difícil. O Criciúma é a melhor equipe do estado nesse momento, mas assim, também não é difícil, né? A gente viu, né? O Criciúma andou perdendo para o Marcílio Dias em casa, ok, o goleiro foi o destaque do jogo, mas faz parte, e perdeu no meio de semana para o Brusque, em casa. Então, assim, é uma equipe que, por mais que seja muito boa, né, um time de Série A e tudo mais, mas oscila também, tem os seus momentos ruins, e o Joinville pode aproveitar, quem sabe, né, conquistar alguns pontos aí contra a equipe do Criciúma, e depois encerra contra o Nação também na Arena Joinville, claro, como visitante, mas é na Arena Joinville. A gente não imagina outra coisa que não a torcida do Joinville invadindo, como fez hoje lá em Itajaí, por exemplo, levando mais de 400, 500, 600, quase 1000 torcedores para Itajaí. Então, na Arena Joinville, por mais que seja o Nação mandante, acredito que a grande maioria dos torcedores vai ser do Joinville. Acho que é uma semana importante para o Joinville. Começa na quarta-feira contra o Concórdia, no sábado contra o Criciúma, conquistando uma vitória contra o Concórdia. Acho que encaminha bem a classificação. Aí, só claro, como eu falo, a vitória hoje era importante porque você chegaria no G4, você chegaria lá em cima, talvez ficasse em terceiro, se eu não me engano, ultrapassaria o Barra, ultrapassaria o Figueirense, que perdeu na rodada. Você se colocaria lá entre Criciúma, Figueirense, ficaria em terceiro ou quarto, enfim, Criciúma, Marcílio Dias e Avaí, que estão lá na frente. Aí o Joinville ficaria em quarto, decidiria em casa, por exemplo, uma eventual quarta de final. Isso é importante. Num campeonato tão equilibrado, se decidir em casa é sempre muito importante, mas vai ter a chance de fazer o seu serviço de casa se vencer a equipe do Concórdia, que vem desesperada, perdeu na rodada para o Marcílio Dias, está na zona do rebaixamento, tem confrontos difíceis, pega o Joinville, depois pega o Hercílio Luz, depois tem o Criciúma ou o Avaí na última rodada, agora não lembro, mas é um jogo também complicado. Então, assim, talvez a última cartada do Concórdia seja tentar ganhar do Joinville para escapar do rebaixamento. Então, acho que vem aí um time que não vai ser tão retrancado, que não vai vir tanto na retranca, porque o empate não serve para eles. No momento, no estado que eles estão, na zona do rebaixamento, o empate não é favorável para a equipe deles. Então é uma equipe que tende, não que vá se abrir e querer vir jogar para cima do Joinville, mas que não vai vir tão fechadinho assim. Uma hora vai ter que sair para o jogo, e o Joinville pode também se aproveitar desse desespero e fazer valer o seu mando de campo e vencer. Beleza? Quarta-feira então tem Jack Concórdia. A gente vai acompanhar aí, dependendo do horário que acabar o jogo. Talvez faça o vídeo ou não, mas acredito que dê para fazer sim um vídeo. Vamos lá. Acho que agora é o momento da torcida também pegar junto. Sei que torcedor que faz tempo que não vai, tá meio chateado com o time. Acho que agora, como eu falei, esse é o jogo do ano pro Joinville no momento. Vencer o Concórdia, se consolidar no G8 ali para brigar pela sua vaga na Série D. Beleza? É isso. Grande abraço e até a próxima.